Olá, caros alunos, sou a professora Fagleia. Estaremos estudando nossa primeira aula online de uma sequência de aula neste mês de julho, sobre tipos textuais e gêneros textuais. Antes de iniciarmos, deixo a frase de um autor desconhecido que diz: "Toda conquista começa com a decisão de tentar." Sabemos que é desafiador esta nova forma de estudar, mas acredite, você consegue. Basta tomar a decisão de tentar. Então vamos para a nossa aula. Temos aqui tipos de textos ou tipos textuais. Eu trouxe aqui apenas 4, mas existem outros. E temos aqui o primeiro, que é o narrativo, que é o que nós vamos estudar melhor hoje. O segundo, descritivo, o terceiro, dissertativo, e esse divide-se em 2, que é o dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo. E o quarto e último é o explicativo injuntivo. Texto narrativo. O que é? É um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Já os gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Os diferentes gêneros textuais se adequam ao uso que se faz deles. Então, aqui nós temos os tipos de textos narrativos mais conhecidos. Entre eles estão a tira, o romance, a novela, muito conhecido, o conto, a crônica, a fábula, a parábola, o apólogo, a lenda e entre outros. Hoje eu trouxe aqui uma narrativa sobre a história de Buriticupu, do autor Isaías Neres Aguiar, que diz: Buriticupu tem uma história diferente da maioria dos municípios brasileiros. Como se sabe, não surgiu espontaneamente. Sua criação foi dirigida e teve a participação direta do governo do estado do Maranhão, através de um projeto de colonização executado a partir do ano de 1973, na gestão do governador Pedro Neiva de Santana. Na época, boa parte dos milhares de pequenos produtores rurais que padeciam sem terra para trabalhar foi trazida pelo governo do estado para o projeto pioneiro de colonização. Até então, a maioria deles trabalhavam para latifúndios em regime de semi-escravidão. O nome Buriticupu surgiu muito antes da colonização, em homenagem a um dos rios existentes na localidade. Esse nome surgiu da união de duas frutas abundantes na região, das palmeiras de Buriti, que crescia às margens do rio, com as matas adjacentes de onde medrava o cupu, brotou Buriticupu. Nos anos 80, a indústria madeireira, a agricultura e comércio foram os fatores que mais contribuíram para o crescimento da economia de Buriticupu. Ocorreram muitos conflitos agrários, onde 36 fazendas foram ocupadas e 56 morreram, incluindo-se fazendeiros, jagunços, pistoleiros, policiais e agricultores. Depois de várias manobras políticas na tentativa de adiar o projeto de emancipação do povoado, finalmente o então governador do estado, José de Ribamar Fiquene, sanciona a seguinte lei estadual de número 6.162 de 94, projetos dos deputados Oséias Rodrigues e Carlos Brade, criando o município de Buriticupu. A instalação do município ocorreu no dia 1º de janeiro de 1997. Ao longo dos tempos, tem-se observado a evolução nos diversos aspectos da vida de Buriticupu. Historiadores como históricos, sociais, culturais, econômicos, religiosos, comunitários e políticos. Isaías Neres Aguiar, historiador. Então, para que a aula não fique muito cansativa, nós já trouxemos aqui a atividade, onde vocês vão copiar no caderno de vocês, vão responder e vão enviar para o meu PV para as devidas correções. Aí a primeira questão diz: quais os tipos de textos citados na aula? Segunda, conceitue texto narrativo. Terceira, o que são gêneros textuais? Quarta, identifique os personagens do texto narrativo sobre a história de Buriticupu. Quinta e última,
Produza um texto narrativo a seu critério, da sua escolha, observando a sua regra básica estrutural. Nessa história que você vai escolher para escrever, para narrar, essa história precisa ter personagens, o tempo em que ela aconteceu e o espaço onde ela aconteceu, ok? E sua alegria, até a próxima aula. Que Deus abençoe todos nós.